Shalom, shalom, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes tarde do que nunca, amém? Iniciamos em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aline, mais um devocional. Me perdoem o horário. Bom dia, Pam. Bom dia, Tel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma live. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam cheios da presença. Bom dia, Sara, a paz do nosso Senhor. Bom dia, Sheila. Bom dia, Verônica. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam bem. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Tá torto aqui, peraí. Aí, agora sim. Pronto. Espero que vocês tenham tido uma noite de paz, que vocês tenham tido, em nome de Jesus, uma noite cheia da presença do Senhor, pois declaramos que vamos ter um dia cheio da presença do Deus vivo de Israel também, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Nalva, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos blindado, nos direcionado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, queridos, eu já vou orar. Amém? Para não prolongarmos demais a live. Bom dia, Verônica. Bom dia, Cléo. A paz do nosso Senhor Jesus. E nós já vamos, em nome de Jesus, amém, blindar essa live. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Adonai. Obrigada, Senhor Jesus, porque mais uma vez o Senhor concedeu fôlego de vida aos nossos pulmões e nos permitiu, Senhor, estarmos reunidos aqui como filhos e como corpo do Cristo, como corpo de Cristo, Pai, como igreja, para podermos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Pai, fala, Senhor, aquilo que o nosso espírito necessita ouvir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor blinde agora, Pai, em nome de Jesus, todos os ambientes, que o Senhor guarde, Adonai, em nome de Jesus, Senhor, a casa de cada filho, o ambiente onde cada um está. Levanta, Senhor, muros de fogo, Senhor, ao redor. Peço que o Senhor cele agora, em nome de Jesus, nas regiões celestiais, os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que está totalmente paralisado toda a força demoníaca, todo ataque das trevas contra a minha vida, contra a vida dos meus queridos, Pai, contra a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes nesta live. Eu declaro, Senhor, que é amarrado todo o principado, potestade local. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda força demoníaca, Senhor, bata em retirada. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença palpável, Espírito Santo. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus, o controle desta live nas tuas mãos. Passa uma tenaz, Senhor, em nome de Jesus nos meus lábios. Derrama sobre todos aqui, Senhor, o espírito da sabedoria, o espírito da revelação da palavra. Que não seja eu, Senhor, a falar nada, mas seja o Senhor através da minha vida, Pai. Nos revela o que está por trás da letra, Adonai. Em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz aos corações, que o Senhor traga paz às almas, que o Senhor, em nome de Jesus, traga sabedoria, discernimento e entendimento da Santa Escritura. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Bom dia, William, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom dia, Erelaine. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu a permissão de estarmos aqui reunidos. Amém? Bom, nós vamos continuar a parte da leitura de ontem. Amém? Nós tínhamos parado ali sobre o livro de Jeremias, no capítulo 10, então nós vamos retomar de onde nós paramos. Amém? Eu não vou ler crônicas hoje, queridos, porque vai vir gente na minha casa, porque eu tô com vazamento aqui, e aí o pedreiro vai vir cedo. Então eu vou passar só o livro de Jeremias, amém? Então eu não vou poder me prolongar muito, tá? Aí amanhã a gente retoma novamente o normal, que é Crônicas e Jeremias. Então vamos ler? Capítulo Jeremias, lá no Antigo Testamento, para você que está de primeira vez. Nós estamos lendo o Antigo Testamento no livro de Jeremias, capítulo 10 agora, amém? Vamos lá. Os ídolos e o verdadeiro Deus. Então é um complemento do que nós estávamos falando ontem. Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahvé,
ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Então, mais uma vez, o Senhor testificando sobre o assunto que nós estávamos já abordando ontem, sobre a religião, amém? Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com suas ferramentas, enfeita-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, mas que não balance e não caia no chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Vamos parar aqui. Queridos, eu vou ler de novo o versículo 5. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Por que eu ressaltei esse versículo 5 do livro de Jeremias, no capítulo 10? Povo de Deus, amanhã, 6 horas da tarde, vamos iniciar o mês bíblico de Resvã. O mês bíblico de Resvã, ele aponta para um dos tronos mais pesados que tem no mundo espiritual. Por quê? É o trono ali de Hades, é o trono da morte, é o trono de Omulu. Nas religiões de matriz africana, esse trono, ele é cultuado, amém? Ele é representado, na verdade, cultuado pelas pessoas de religiões de matriz africana, como Omulu do cemitério. E o que esse trono traz? É o espírito da morte. Então, é um período em que se inicia amanhã, de quarta-feira, às 18 horas da tarde. Agora, eu não me lembro quando que termina. Eu acho que é na terceira semana de novembro, se eu não me engano. Depois eu vou mandar tudo direitinho para vocês, tá? É um período onde se começa a surgir muita enfermidade. Começa a se surgir muita crise de identidade. As pessoas, nesse período, as pessoas começam a desistir de caminhar com o Senhor. Os ataques de terror noturno, eles se propagam de uma maneira muito mais intensa. Nesse período que se inicia amanhã, literalmente as portas, o Hades ali, Satanás, ele se levanta com um poder muito grande de morte, de assolação, sobre sonhos, sobre chamados. É um período em que maior parte das pessoas largam a igreja. Vocês conseguem entender por que Deus estava falando conosco ontem de manter firme? Por que Deus estava nos alertando para que a gente permaneça, para que a gente não desista, que mesmo em meio às tribulações o Senhor é conosco, porque isso gera perseverança, porque isso vai moldar o nosso caráter, vai nos forjar. Então, queridos, amanhã eu vou mandar para vocês a oração para destronar a influência do trono de Hades. Então, mesmo que você não tenha nascido no mês de novembro, mesmo que você não tenha a regência desse espírito demoníaco sobre a sua vida, faça essa oração. Destrone isso, neutralize as forças demoníacas, amém? Que vão estar sendo propagadas durante esse período espiritual. Eu quero que vocês entendam que nós vamos entrar na próxima semana, dia 30, dia 1º e dia 2 de novembro, são 3 datas mais pesadas no mundo espiritual. Dia 30, por quê? É o culto à morte, é Halloween. Se existe alguém aqui que é cristão e ainda comemora Halloween, em nome de Jesus, querido, que o Senhor traga conversão sobre o teu espírito. Amém? Nós, filhos de Deus, nós comemoramos e contemplamos a vida e não a morte.
Nós não cultuamos festa da morte. Nós, assim como o carnaval, que é uma festa da carne, que cristão também não participa, o Halloween também não participa. Não envie os teus filhos. Se na escola vai ter festa de Halloween, não envie os teus filhos. Se você der um Google, você vai ver aí que viralizou um vídeo em meio às comunidades cristãs de um ex-satanista dando o depoimento dele, dando o testemunho dele, falando que aquele que levantou a igreja satânica no mundo, ele agradece aos cristãos. Ele fala, eu quero agradecer aos cristãos porque pelo menos uma vez no ano eles permitem que os filhos deles venham adorar Satanás. Um ex-satanista fala isso, porque às vezes um filho de Deus falando, o povo não acredita, mas quando escuta um filho da treva falando, fala, opa, é verdade. Então, no dia 31, queridos, nós vamos estar com um portal espiritual aberto, é onde acontece muito sacrifício, é muito derramamento de sangue. No dia 1º, continua o quê? Continua o culto pagão, onde o Senhor nos alerta aqui no livro de Jeremias, em que são feitos ali santos de madeira, santos, como nós acabamos de ler, que não podem fazer nada. E ali é a adoração dos santos, é o dia de todos os santos. Quer falar algo? O meu marido vai jogar no grupo o vídeo do cara falando, tá? Sobre o Halloween. Então, no dia 1º é celebrado o quê? O dia de todos os santos. Então, olha só a tríade que vai estar nesse dia, no início do mês de novembro. Depois, no dia 2, é cultuado o quê? Dia 2 é adorado, é cultuado o dia dos finados. Muitas pessoas ainda têm esse hábito de ir ao cemitério e levar flor, e levar, nas tradições do Japão, japonesas, eles levam comida. Existe, cada cultura tem a sua tradição para os dias dos finados. Queridos, nós não fazemos isso. O que a palavra diz, o Senhor nos alerta deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não é que nós não vamos passar pela dor do luto, não é que nós não vamos sentir saudade do ente querido, do amigo que se foi, mas nós não podemos contribuir para essa atmosfera no mundo espiritual, indo lá e ficar levando flor, e ficar acendendo vela. Porque você está fazendo uma oferenda a Omulu, ao espírito da morte. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Nós não devemos ir lá e ficar levando flor, e ficar acendendo vela, e ficar fazendo prece, porque nós estamos cultuando ao espírito da morte. Então, se você ainda tem esse hábito, que caia por terra, amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar o teu espírito e trazer a verdade, a luz dentro da tua alma, e que as escamas dos teus olhos caia por terra. Amém? Que abra o entendimento e floresça a verdade e a vida. Nós carregamos vida e não morte. Nós carregamos a presença do Deus vivo de Israel. Amém? E não o espírito da morte. Então, dentro desses 3 dias, queridos, vão ser períodos de muito ataque. E eu peço que, em nome de Jesus, você não venha temer. Que você, em nome de Jesus, venha se fortalecer em Cristo. Talvez você já esteja passando por isso, talvez você já esteja passando por um ataque. Queridos, eu vou contar o que aconteceu comigo essa madrugada. Essa madrugada, eu e a minha casa, nós travamos uma batalha, onde um encardido das trevas veio e tocou no braço da minha filha. Então, eu preciso, e eu quero, e eu como filha de Deus, como irmã em Cristo, eu estou alertando vocês, não tema, não tema. Esses espíritos imundos, eles vão começar a querer circular para trazer pânico, para trazer medo. E o Senhor nos alerta aqui, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja.
O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te livra, o Senhor é a tua torre forte, o Senhor é o teu baluarte, o Senhor te esconde debaixo das asas dele. Por mais que se levante, por mais que tente trazer confusão, por mais que aconteça o que eles querem que aconteça, o Senhor te guarda e te blinda. Não alimenta o espírito do medo. Amém? Essa madrugada eu senti tocando nas minhas costas. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Tem muitas pessoas relatando isso, falando, olha, eu tô passando por uma batalha, eu tô sentindo me tocar. Quando a gente sente tocar e fica em paz, e você sente paz no ambiente, é o Espírito Santo, é um anjo do Senhor, é o próprio Deus chamando você às vezes para conversar com ele. Amém? Agora, se você sente medo, se você fica em pânico, se você fica paralisado, aí é espírito maligno. Amém? Aí é um espírito demoníaco. E quando não consegue dormir, aí quando tudo isso que eu falei para vocês acontece, aí é uma presença demoníaca, ou às vezes é uma opressão que está vindo sobre a vida de vocês, e aí vocês precisam o quê? Viver o que o Senhor disse aqui, na palavra de Jeremias. Não temer, porque eles não podem fazer mal nenhum, e aí vocês vão orar. Uma coisa que muda o ambiente. Quem acredita, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E se você não acredita, eu respeito a sua opinião. Coloque toque de chofar. Você sentiu que na madrugada tá pesado, tá difícil de você orar, tá difícil de você dormir, tá difícil de você orar. Coloca um toque de chofar. Por que um toque de chofar? Porque o toque de chofar no mundo espiritual, ele representa, é como se fossem as trombetas dos céus. E Satanás, eles ficam atordoados, porque isso faz com que eles percam o sentido. Isso faz com que eles não consigam, amém? Fazer o que eles estavam se projetando para fazer, porque o toque da trombeta é um chamado para a guerra. O toque da trombeta é quando os anjos do Senhor tocam os instrumentos espirituais no mundo espiritual e declara guerra. Então, quando vocês começarem a sentir que o ambiente na madrugada está pesado, que vocês não estão conseguindo dormir, que vocês estão vendo que está tocando, que está querendo fazer alguma coisa ali, está querendo entrar onde não deve entrar, aí vocês colocam um toque de chofar que vocês vão sentir. É nítido. O ambiente, ele começa a entrar uma atmosfera de paz. Uma atmosfera onde o Espírito Santo de Deus está presente. Por quê? Porque eles não suportam o toque. Porque eles não suportam ouvir isso, esse som. Porque aquele que toca o chofar, eu vou contar algo aqui para vocês saberem e a gente retoma a leitura. Não é todo mundo que toca chofar. Não é todo mundo que sabe tocar o chofar. O Senhor libera a unção e a sabedoria de tocar chofar para aqueles que Ele quer. E aqueles que tocam o chofar, eles carregam a unção que despedaça o jugo. Então, quando toca o chofar ele muda a dimensão espiritual. É como se, da mesma maneira, queridos, em que a gente adora e atrai a presença, o chofar, ele espelha a presença dos espíritos demoníacos. Ele vai fazer com que os espíritos demoníacos, eles se afastem do ambiente, eles se afastem daquele lugar. Então, vocês colocam o toque de chofar, amém? E mais uma vez, não fiquem com medo. Permaneçam fiéis, permaneçam na palavra, permaneçam buscando, porque só existe um Deus. E se tem uma coisa que Satanás vai tentar fazer por esses dias, e a tendência é piorar, é fazer aquilo que nós estávamos falando ontem, fazer com que os filhos e as filhas do Senhor saiam da presença de Deus, saiam da igreja, deixem de congregar, deixem de buscar, porque é isso que ele quer. E ele vai tentar fazer e vai se prolongar durante esse tempo até que Cristo volte. Eu quero falar para vocês que, infelizmente, a coisa vai ficar pior. Infelizmente, os ataques vão ser intensificados. Revistam-se de toda a armadura do Senhor. Cuidem da saúde de vocês. Queridos, não é tempo de fazer jejum. Amém? A não ser que o Deus vivo de Israel fale para você, abra um jejum, se consagre.
Se Deus não falar, não abra jejum. Nós não estamos num período de ficar fazendo jejum. Principalmente para vocês que fizeram um jejum de 70 dias. É tempo de se recolocar espiritualmente. É tempo de você buscar a presença do Eterno de novo. É tempo de você buscar a presença do Espírito Santo de Deus de uma forma palpável e profunda sobre a tua vida. Não é tempo de você entrar em guerra. Amém? Ó, a irmã colocou, até pensei em sair do emprego para ir nos cultos, porque eu estou com cansaço. Gente, eu peço que em nome de Jesus vocês busquem por discernimento e sabedoria. Às vezes, neste período, vão ver pensamentos na tua vida de você tomar decisões em que não é a hora de você tomar. Para trazer confusão. É a hora em que nós estamos prestes a colher aquilo que nós plantamos durante os meses anteriores nos calendários bíblicos. Então peça discernimento, porque nem tudo que parece que é de Deus é de Deus. Nem tudo que parece ser direcionamento do Senhor é direcionamento do Senhor. Não é tempo de você ficar fazendo troca de igreja, não é tempo de você ficar fazendo troca de trabalho, não é tempo de você terminar alianças. Amém? Então, cuide da saúde de vocês. Cuidem, amém? Em nome de Jesus, da vida espiritual de vocês. Vamos lá. Versículo 6. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande, és magnífico, é o poder do teu nome. Quem não temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não existe nada, nem ninguém que possa se comparar à tua pessoa. Mas todos eles são insensatos e loucos, acreditam que podem ser orientados por ídolos de pau, trazem prata batida de Tarsis, da melhor qualidade, e ouro puro de Ufas, a obra do artista e do ouvires. Então é vestida de azul violeta e vermelho escarlate. Mas tudo não passa de uma obra feita pelas mãos hábeis do artesão e do fundidor. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro. Yahvé é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Versículo 11. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão do mundo e de sob os céus. Aleluia. Versículo 12. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder, e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe, porquanto as imagens que funde são falsas e nelas não há fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma tudo o que existe, e Israel é a tribo de sua herança, e Yahvé dos exércitos é o seu nome. Não existe outro Senhor, não existe outro Deus. Ele é o Deus dos deuses. Queridos, coloque em nome de Jesus, se existe alguém aqui de primeira vez, que você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, que você ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador, só existe um intermediador entre o Pai e o Filho, que é Cristo Jesus. Todas as demais coisas te levam para um caminho totalmente diferente daquilo que é o caminho da vida. Às vezes você acha que você está seguindo o caminho correto, querido. E eu não estou aqui atacando a religião, mas eu estou atacando ao falso evangelho. Amém? Eu estou aqui defendendo a palavra. Eu estou aqui lendo o que o Espírito Santo de Deus trouxe através da vida do profeta Jeremias.
e descrito em todos os outros livros, em demais livros da Bíblia. Só existe um Senhor, só existe um só Deus. Só existe uma forma de chegar ao Pai. Só existe um caminho para a vida e a vida em abundância, querido. Às vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, que nós estamos ouvindo aquele que nós achamos que é o Deus de Israel e não é. Não é. Não é. Não caia nisso. Que os teus olhos possam ser abertos, que nós venhamos cultuar ao Senhor da forma como ele merece ser cultuado, queridos. Porque aqui Jeremias está dizendo que aquele povo, eles eram insensatos, loucos. Jeremias chama eles de loucos, porque eles acreditavam que podiam ser orientados por ídolos de pau. E muitas vezes nós passamos por esse momento, nós acreditamos que podemos ser orientados por ídolos que não têm entendimento, por ídolos que não são onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Isso é uma cegueira espiritual. Às vezes nós acreditamos que podemos ser orientados por nós mesmos. Isso não deixa de ser também uma religiosidade, uma idolatria sobre a nossa própria pessoa. Nós deixamos de buscar aquele que detém todo o conhecimento para nos basear no nosso conhecimento humano. Complementando aquilo que foi dito ontem, nós deixamos de contar para o Senhor as nossas dores, deixamos de deixar o Senhor entrar na nossa vida porque a gente acha que a gente é forte demais, porque a gente acha que a gente consegue resolver as coisas sozinhos. E o Senhor olhando lá do céu e pedindo, deixa eu entrar na tua ferida, deixa eu curar a sua dor, me permita entrar e fazer aquilo que precisa ser feito. Mas nós não conseguimos, amém, abrir a boca para falar, Senhor, vem e faz o que precisa ser feito, porque nós nos tornamos Senhor de nós mesmos. Nós nos colocamos num patamar onde Deus está no céu, mas primeiro eu, Senhor, primeiro eu vou tentar resolver as coisas do meu jeito. Se não der certo, aí eu chamo o Senhor. E isso abre uma grande legalidade no mundo espiritual. Por quê? Porque entra no ego, no orgulho, na soberba, na altivez de espírito. Então que nós possamos, em nome de Jesus, render graças e louvores e adoração, dar o melhor de nós em todo o tempo todo para o Senhor. A melhor oração, a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor veste, tudo de melhor, tudo. Porque se existe uma coisa que os filhos das trevas fazem, é dar o melhor deles para aquilo que eles acreditam que é real. O problema é que nós não damos, muitas vezes nós não damos o nosso melhor. Nós não damos o nosso melhor tempo, nós não damos as nossas melhores orações, nós não damos as nossas melhores adorações, nós não damos as melhores dízimos e ofertas, nós não damos o melhor de nada nosso. E é tempo da gente refazer a rota. Amém? Versículo 17. O extermínio que vem no futuro. Reúne tudo que é teu e consegues carregar. Prepara-te para abandonar a tua terra, que já está sitiada. Pois assim diz Yahvé, desta vez lançarei fora os moradores desta terra e lhes trarei sofrimento, aflição e sereis capturados. Ai de mim, estou muito ferido, e o meu ferimento não tem cura. Esta, pois, é a minha enfermidade, e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha barraca estão arrebentadas, os meus filhos me deixaram e já não existem. Não sobrou ninguém para armar a minha tenda e levantar as lonas. Porquanto os pastores são insensatos e não buscam a orientação de Yahvé, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se dispersaram. Então, mais uma vez, o Senhor testificando aquilo que foi dito anteriormente. Em todo o tempo todo, buscai orientação ao Senhor. Buscai orientação ao Senhor. Nós não somos filhos, amém, sem pai. Nós não somos ovelhas sem pastores. Quem anda sozinho, sem pastor, é bode. Amém? Se não precisássemos de pastor, se não precisássemos de apóstolos, se não precisássemos de líderes espirituais, Deus não tinha dado a sabedoria a Paulo, revelação a Paulo, para ele falar que uns foram chamados para profetas, outros mestres, outros pastores, outros presbíteros e assim por diante.
Destrona a altivez do teu coração. Destrone você do teu altar individual que às vezes nós construímos o nosso próprio altar e nos colocamos lá. Eu sei o que deve ser feito. Eu sei como fazer. Eu sei como solucionar. Nós não sabemos nada. Porque se não é pela graça e a misericórdia do Senhor, nós não estávamos nem de pé. Então, muitas vezes a gente entra num período de escassez, como Jeremias alerta aqui, que aquele povo estava fazendo. Por quê? Aquele povo que o Senhor diz aqui no versículo 18, pois assim diz Yahvé, desta vez lançarei fora os moradores desta terra, e lhes trarei sofrimento, aflições e serei capturados. O povo estava vivendo debaixo do espírito de idolatria. Eles estavam aqui para ser levados ao exílio da Babilônia, a ficar sob o comando e o jugo de Nabucodonosor. Este período da história está relatando isso. Idolatria. A idolatria também não era somente por conta dos deuses que eram feitos de madeira e pau, mas era idolatria deles mesmos, porque eles achavam que eles sabiam o caminho que deveria seguir. Eles achavam que eles sabiam o caminho que eles tinham que trilhar. Eles não procuravam buscar qual era a vontade de Deus. Insensatos. O Senhor fala que são pessoas insensatas. Quando nós não buscamos a orientação do Senhor para saber onde aplicar, para saber o trabalho que nós devemos fazer, para saber a igreja onde nós devemos cultuar o Senhor, para qualquer tipo, não importa qual seja a decisão, tudo nós devemos pedir para o Senhor nos falar. E mais uma vez eu falo, que Tiago, se eu não me engano, é no livro de Tiago mesmo que fala, quando nós sabemos aquilo que temos que fazer e não fazemos, nós estamos pecando. Então, nós sabemos que devemos pedir para o Senhor conduzir todos os nossos passos, do levantar ao se deitar. Pedir para Ele falar o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos pecando. Colocando nós mesmos no altar mais elevado do que o próprio Cristo, mais elevado do que o próprio Espírito Santo de Deus. Aí as coisas não dão certo, aí as coisas não prosperam. E o demônio está colocando a mão nas minhas finanças. Não, querido, o demônio não está colocando a mão na tua finança, não. É você mesmo que não está deixando ele conduzir da forma como deveria. O demônio está tocando a mão no meu casamento. Não, o demônio não está tocando a mão no teu casamento. É você que não pergunta como deve ser conduzido os teus relacionamentos. Será que Deus está nisso? Será que Deus está nesse relacionamento? Mudando agora de casamento, um relacionamento. Será que Deus está nesse namoro? Já perguntou para o Senhor se é a vontade do Pai? É isso que Ele tem? É o melhor dele para você? Porque às vezes a gente se pega, sabe o quê? As migalhas que caem da mesa. As migalhas que os cachorrinhos comem. E o Senhor fala que nós não somos filhos mendigos. Nós somos filhos que nos assentamos à mesa com o Pai. Então, quando nós nos assentamos à mesa com o Pai, nós estamos ali ouvindo o Pai falar. E muitas vezes, querido, o que o Senhor me traz aqui é que tem pessoas que ainda estão com feridas de paternidade. É por isso que você não consegue pedir para Deus te dar direcionamento do que você precisa ouvir, porque você não teve relacionamento com o teu pai. Então você não consegue ouvir o direcionamento do alto, daquele que detém todo o conhecimento. Porque quando nós somos filhos, existe um que sabe mais do que a gente, que são os nossos pais. Então, quando existe uma ferida de paternidade, a gente pega e coloca o nosso ego acima do entendimento de Deus. E aí a gente não consegue ouvir o que Deus tem para falar. Porque você não teve um pai na sua vida. E aí você não consegue ouvir o teu pai falar. Porque o teu pai serve para fazer o quê? Um pai, ele dá direcionamento, ele dá instrução. Ele aponta o caminho. Ele aponta o destino. O pai fala, você tem que ir por aqui, você tem que ir por ali. Até que você cresça e amadureça e saiba caminhar pelos seus próprios passos. Então, o que o Senhor traz de revelação é, existem pessoas que ainda têm ferida de paternidade. Por ter essa ferida de paternidade, não consegue pegar e pedir direcionamento para o pai. Por quê? Porque nunca conseguiu ouvir o pai. O pai falava, vai para o caminho A. Não, eu não vou fazer o caminho A, eu vou pelo caminho B. Você está replicando aquilo que você fazia quando você era na infância. Você está replicando o teu comportamento infantil, imaturo.
não cresceu em maturidade de espírito. A tua alma está presa no passado. E nós vamos orar quebrando isso em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 22. Estão chegando rumores, um grande tumulto na terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de chacais. Só um minutinho. Amor, pega esse número aqui que tá me ligando aqui, ó. É daqui de Arujá, eu não sei de onde que é. Ai, sumiu. Vamos lá. Não, normal. Vamos lá. Versículo 23. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho. Mais uma vez o Senhor falando, amém? Mais uma vez o Senhor testificando. Versículo 23, querido. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhes compete traçar seus passos. Corrige-me, ó Yahvé, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam Jacó. Sim, eles o devoram, eis que o consumiram e assolaram a sua terra. Queridos, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Deus vivo de Israel. Amém? Eu louvo ao Deus vivo de Israel. Porque a palavra do Senhor dele é real. A palavra do Senhor, amém, é eficaz. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ele testifica tudo que sai, amém, de dentro da própria palavra. Queridos, em nome de Jesus, eu não sei se você percebeu o que o Senhor quer que você faça, mas o Senhor está dizendo, deixa eu ser Senhor na tua vida. Para de caminhar com as suas próprias pernas. Para de achar que você sabe o que precisa ser feito. Para de ser conduzido por você mesmo. Destrona o ego e o orgulho e a altivez de espírito que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o que o Senhor diz aqui, através do profeta Jeremias, corrige-me, peça para o Senhor, tenha humildade, fale para ele, Senhor, me corrija. Senhor, em nome de Jesus, mas com justiça e compaixão, porque às vezes a gente pede justiça para o outro e não pedimos justiça para nós mesmos. Porque às vezes a gente sabe que a gente está na falha com Deus. E aí, às vezes, a gente pede, Senhor, traz justiça para o fulano que se levanta contra mim, traz justiça para o ciclano que está falando de mim, traz justiça, mas você é homem e mulher maduro o suficiente para pedir para que Deus haja com justiça também sobre a sua própria vida? O que difere você do outro que está sendo pedido justiça? Nada, porque a palavra fala que todos nós somos pecadores, toda a humanidade, todos, não existe um. Pode ser a pessoa mais ungida que existe na face da terra, ela é pecadora. Pode ser a pessoa que fala labaredas de fogo, labachúria, que move tudo, é pecadora. Então, por que nós pedimos justiça para o outro, mas não temos capacidade, dignidade, e eu vou dizer algo que é forte, caráter, de pedir para que Deus haja com justiça sobre nossa vida também? Porque quando nós não nos colocamos no patamar da justiça, a altivez de espírito já nos dominou. O ego, o orgulho, a soberba já está sobre as nossas vidas. E é isso que está impedindo você de prosperar em todas as áreas. E eu não estou falando de prosperidade financeira. Eu estou falando de prosperidade espiritual. Porque prosperidade, de acordo com a palavra do Senhor, é você não sentir falta de nada. É você não sentir falta da presença de Deus. É você não sentir falta de um casamento abençoado. É você não sentir falta nas suas finanças. É você ser próspero em todas as áreas. Nós somos muito bons em colocar a culpa no outro. Nós somos muito bons de pedir justiça para o outro e nos eximir da nossa culpa. E o Senhor está acertando os ponteiros.
O Senhor está alinhando o que precisa ser alinhado. O Senhor está puxando as rédeas daqueles que acham que já são santos demais. O Senhor está falando, ainda quem detém o controle, o governo e o domínio sobre a sua vida sou eu. Ainda quem governa todas as coisas sou eu. Você não pode caminhar sozinho. Não te pertence o caminho dos teus pés. Você não sabe os passos que você deve trilhar. Para de se apoiar no seu entendimento humano. Para de querer resolver as coisas na força do teu braço. Deixa eu te falar, querido, você só vai se cansar. Você só vai se cansar. E sabe o que vai acontecer? Corre um sério risco de pegar e falar assim, eu não quero mais. Sabe por quê? Não é difícil caminhar com Jesus. Não é difícil. É difícil para aqueles que não querem ser conduzidos. É difícil para aqueles que não querem ouvir a voz do Pai. É difícil para aqueles que querem se comportar como bode e não como ovelha. E aí é difícil. Aqueles que não querem passar na forja, é difícil. Aí é difícil. Nós tornamos a caminhada com Cristo difícil. Nós tornamos a caminhada com Cristo sacrificial. O Senhor só pede uma coisa: obediência. Tudo se resume à obediência. Vai ter hora que Deus vai pegar e vai falar para você, é para você ficar quietinho, querido, e deixar eu trabalhar. É para você ficar quietinho e não colocar tua mão na onde não é para você colocar. É para você ficar quietinho e deixar eu conduzir as coisas da maneira como tem que ser, porque eu estou ajustando a tua rota, porque eu estou vendo coisas que os teus olhos não podem ver, porque eu vejo coisas que você não sabe que precisa ser tirado de dentro de você, de dentro da tua casa, de dentro da tua família, e você está impossibilitando eu meu agir, e você está impossibilitando eu de fazer o que precisa ser feito, porque você quer colocar a tua mão, você quer caminhar com os teus passos, você quer fazer da tua forma, e o Senhor está te moldando, e o Senhor está te apertando, e você está achando que o capeta que está fazendo isso. Não é o capeta, é o próprio Deus. Porque Ele te ama. Porque a bênção está batendo na tua porta. Porque os anjos já estão de prontidão para descer do céu com os presentes que tem preparado para mim e para você, mas é você que está impedindo eles de entrar. Por quê? Por conta da altivez, do orgulho, do ego, da soberba. Deixa Deus ser Deus na sua vida, querido. Para de ser o seu próprio Senhor. Para de querer caminhar com as suas próprias pernas. Nós não conseguimos. O Senhor, Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Quantos de nós estamos treinando os nossos próprios caminhos? Para quem fez o jejum de 70 dias, o jejum foi exatamente para que nós viéssemos ser alinhados ao destino profético. E deixa eu te falar uma coisa. Quando está passando por alinhamento, vai ter momentos em que a gente vai ser espremido. Vai ter momentos em que a gente vai ser expandido. Para poder alinhar. Quem mexe com obra sabe. Às vezes vai ser necessário colocar um pouquinho mais de massa na parede. Às vezes vai ser necessário o pedreiro tirar um pouco da massa da parede para que ela fique nivelada. Só que nós, seres humanos, miseráveis que somos, dependentes da graça e da misericórdia de Deus, nós não deixamos o Senhor, aquele que é o mestre da criação, fazer o que precisa ser feito. A gente gosta de dar pitaco demais. A gente fala demais. A gente opina demais. Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca, justamente para ouvir mais e falar menos. A língua é um pequeno membro que pode incendiar um bosque. Tem poder de trazer vida ou morte. Deus está gritando, Deus está falando, Deus está mostrando, ai, mas eu sei, eu posso, eu faço, eu aconteço, porque eu já sou crente há 50 anos, porque eu isso e aquilo, porque eu jejuo 50 mil vezes no dia, porque eu fico 3 dias sem comer, sem beber, ai, Deus está pegando e falando assim, eu não quero sacrifício, eu só quero obediência. Simples assim. Eu só quero o teu coração obediente, para que eu possa fazer aquilo que precisa ser feito. E você pare de comer as migalhas que caem da mesa, porque eu te chamei para sentar na mesa comigo. Amém? Glória a Deus.
Vamos orar, queridos? Eu vou orar sobre a ferida de paternidade que o Senhor me trouxe. Oi. Não. Amém? Você quer falar alguma coisa, mano? Quer falar? O meu marido vai... Não quer, não? Ah, então tá bom. Então vamos orar. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te louvo, bendigo e exalto ao Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que não tem sido, Senhor, dias fáceis para os filhos do Senhor. Tem pessoas, ó Pai, que estão sendo, Senhor, em nome de Jesus ali, papai, forjadas, que estão sendo, Senhor, alinhadas, Pai. E eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor continue trazendo esse alinhamento. Eu peço que o Senhor continue, Senhor, em nome de Jesus, fazendo o que precisa ser feito. Mas que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame sabedoria, que nós venhamos ter, Senhor, resiliência, Pai. A tua palavra diz, Senhor, nós acabamos de ler, Senhor, que nós não sabemos, Pai. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, e nem lhe compete trazer os seus passos, traçar os seus passos. Pai, que em nome de Jesus nós não venhamos mais ser conduzidos pelas nossas próprias vontades, Senhor. Que nós não venhamos mais ser conduzidos, Senhor, pelo nosso próprio entendimento, Pai. Pelas nossas convicções, pelas nossas motivações, Pai. Nos conserta, nos corrige, Adonai. Em nome de Jesus, com justiça. Que nós não venhamos, Pai, em nome de Jesus, carregar a hipocrisia dentro do nosso coração. Porque muitas vezes nós clamamos por justiça para o outro, mas não clamamos por justiça por nós mesmos. Então, Pai, que em nome de Jesus nós venhamos também passar pelo crivo da tua justiça, que nós venhamos ser alinhados e direcionados em nome de Jesus em todo o tempo. Arranca, Senhor Adonai, em nome de Jesus, tudo aquilo que precisa ser arrancado de nós. Tudo, Pai, tudo que precisa ser tirado, Senhor, arranca. Passa mesmo, Senhor, em nome de Jesus, uma esponja, nos lava com o sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, santifica a nossa mente, santifica o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, alinha o nosso espírito, Senhor. Alinha, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, mesmo que para isso, Senhor, doa. Sabemos, Senhor, que as aflições são momentâneas. Sabemos que as tribulações são passageiras, mas leva-nos, Senhor, ao novo patamar. Leva-nos, Senhor, ao novo nível de entendimento. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, ao novo nível de compreensão de quem Tu és, ó Pai. De um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro, genuíno com Deus. O Deus Pai, o nosso Abba, Pai. Eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada homem, que o Senhor visite cada mulher, cada filhinho teu, cada filhinha tua, que ainda está preso, Senhor, em nome de Jesus, a este jugo de orfandade. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que todo espírito demoníaco, Senhor, da ferida de orfandade caia por terra agora. Aquele homem, aquela mulher que não consegue te ver como pai, que não consegue se assentar à mesa para ouvir as suas instruções. Eu declaro que em nome de Jesus o Senhor visita, Senhor, este teu filho e esta tua filha agora. E o Senhor derrama cura, Senhor, sobre essas feridas. O Senhor toca nessas emoções. Eu declaro, Senhor, que os ouvidos espirituais são abertos. Eu declaro que a altivez de espírito cai por terra. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje eles se assentarão à mesa com o Senhor para escutar as tuas orientações, Pai. Eu declaro que toda ferida, Senhor, de paternidade cai por terra, porque o Senhor nos adotou. O Senhor, ó Pai, nos adotou através de Cristo. Cristo, Senhor, se entregou naquela cruz e nos deu vida e vida em abundância. E Ele nos adotou, Senhor, através do teu sangue carmesim derramado naquela cruz. Hoje não somos mais criaturas, mas somos filhos lavados e remidos. Temos um Pai que nos ama, temos um Pai que nos direciona, temos um Pai que anseia nos dar aquilo que é nosso por direito e por herança. Pai, coloque em nós um coração obediente. Coloque em nós, Senhor, em nome de Jesus, um coração temente à Tua presença. Que nós não venhamos, Senhor, em nome de Jesus, mais de render, Senhor, as migalhas, ó Pai, de tempo, as migalhas de adoração, as migalhas de tempo de oração, mas que venhamos, Senhor, em todo o tempo todo, dar aquilo que o Senhor merece, que é o tudo nosso. É tudo nosso, por tudo teu, Senhor. É tudo de mim, Senhor, por tudo de ti, Pai. Que os meus irmãos e as minhas irmãs possam ter essa compreensão. Que é tudo nosso, Pai, por tudo do Senhor.
É todo o nosso ser pela toda a tua presença derramada e manifesta sobre as nossas vidas, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus, o ego. Tira a idolatria de si mesmo. Tira, Senhor, a altivez de espírito. Cai por terra, Senhor. Cai por terra, Pai. A soberba, o orgulho, a ganância, Adonai. Em nome de Jesus, destrona, Senhor, dos quatro cantos desta terra, esse espírito demoníaco que faz com que seus filhos se prostrem a outros deuses, que cultuem a Baal. Em nome de Jesus, seja destronado, seja aniquilado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Toda a regência demoníaca que está sobre essas vidas cai por terra agora. Eu declaro seja livre, eu declaro em nome de Jesus seja liberto, eu declaro em nome de Jesus seja restaurado, seja curado, seja edificado em Cristo e com Cristo, em nome de Jesus. Apaga, Senhor, os vestígios dessa batalha espiritual. Livra-nos do homem mau, livra-nos da mulher maliciosa, livra-nos de nós mesmos, das nossas convicções erradas, mundanas. Em nome de Jesus, Adonai. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, um coração ensinável. Arranca agora todo o coração de pedra e coloca um coração de carne que bombeie o sangue de Yeshua para todos os níveis do nosso corpo, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro nesta manhã. A presença do Deus vivo de Israel de forma intensa, palpável, que haja produção de frutos sobre a vida dos meus queridos, Pai. Em nome de Jesus, que eles produzam frutos, frutos de obediência, frutos do Espírito. Eu declaro e profetizo frutos do Espírito sendo gerados agora, frutos do Espírito, em nome de Jesus. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor nos entregou, amém, a palavra. O que passar daqui já não é mais o Espírito, seria eu falando. E eu não quero parar, eu não quero interferir naquilo que Deus tem para fazer, naquilo que o Senhor fez. Então, que a gente possa meditar nessa palavra, amém? Que a gente possa ler e reler, releia mais uma vez o livro de Jeremias, capítulo 10. Permaneça firme e fiel na presença de Deus. Não é porque os demônios têm se levantado, tentando trazer medo, tentando tocar, tentando... Queridos, a gente precisa entender algo. Se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos sendo contra-atacados, é porque nós estamos no caminho certo, amém? É porque nós estamos fazendo a vontade do Pai. É porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu para que a gente faça. E não tema, o Senhor é contigo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te livra de todo o mal. Você está no lugar mais seguro que possa estar. Qual é esse lugar? A presença do Deus vivo de Israel. É a presença do Deus vivo de Israel. Ele é a tua habitação, Ele é a tua torre forte, Ele é o teu lugar seguro. Amém? Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor, em nome de Jesus, continue ministrando o teu espírito, que o Senhor continue falando com você, trazendo novas revelações ao teu espírito. Amém? E amanhã nós retornamos para a honra e glória do Senhor, e se assim Ele nos permitir, estaremos reunidos mais uma vez. Amém? Para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Mais uma vez o Senhor fala, é tempo de alinhamento. Amém? O Senhor está nos alinhando. E às vezes vai ficar estreito o negócio. Mas é necessário. Amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarde, Deus os proteja em nome de Jesus e até amanhã. Amém?